Meus amigos, tá chegando a hora, hein? Lanús e Flamengo, Recopa Sul-Americana. Quem será que o Felipe Luiz vai escalar para este confronto importantíssimo para o Mengão? Ele vai com força máxima e vai fazer algumas mudanças. Agora, qual é a força máxima do Felipe Luiz? Porque ele tem que escalar o que está melhor, os melhores. Vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva falando sobre as possibilidades do Felipe Luiz para esse confronto contra o Lanús lá na Argentina pela Recopa Sul-Americana. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação do sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Vamos agora à Argentina acionar Pedro Torre, o Rafa Marques, o assunto Recopa. É Lanús e Flamengo nesta quinta-feira, mas as informações chegam agora para a gente debater. Pedro, Rafa, boa noite aos dois. Tudo bem, Felipe? Um abraço grande para você, um abraço para todo mundo aí do Equipe F. Quem tá por aí? Vai lá, Zé, Pascoal. Zé, Pascoal E? Zinho. Zinho. Além do Felipe Mota. É. Claro, não, Felipe Mota tá aí a audiência faz assim, o VU, ó, vai lá na estratosfera. Conhece a estratosfera? Bate lá em cima no obelisco. Não queira conhecer porque é muito longe. Disse que se você for para lá não volta, porque é muito cai já era. Mas é isso, bate lá no obelisco, essa audiência bombando agora, todo mundo em todos os canais. Estamos aqui, Argentina. Cheguei hoje, Rafa chegou ontem. Estamos todos prontos aqui para esse Lanús e Flamengo Recopa Sul-Americana amanhã, 21h30. Transmissão exclusiva, ESPN, Disney Plus, todo mundo ligadinho nessa tela aqui. E a gente já vai sentindo um pouco esse ambiente, como é que vai ser. O Flamengo também chegou ontem. Chegou junto com o Rafa, não? Ou você veio de jatinho? Não, não vim de jatinho desta vez. O Zé Elias bem que me sugeriu isso. Mas eu tenho que pedir autorização na Infraero, dá um problema tremendo. Não problema. Então eu vim de voo de carreira mesmo, eu e toda a nossa equipe, cheguei antes. Fala com o Zé, que o Zé sabe os trâmites, ele já te passa o depois. Zé conhece tudo. O Zé, se ele não conhece, ele chuta. Então tá tudo certo. Mas eu cheguei antes do Flamengo. O Flamengo chegou à noite, nós fizemos um desembarque. Eu, o Gustavo Berton, nosso companheiro que está descansando um pouquinho, trabalhou muito hoje, junto com o Dimas Copete, junto com o Diego Ferron, a super equipe, a mega equipe da ESPN, o Arthur Rocha do Digital. Hoje chegou você, chegou a Fernanda Amalfi. Enfim, estamos aqui preparados para essa mega cobertura, para esse grande jogo. E o Flamengo, com muito respeito ao Lanús, sabe que é um time que tem lá as suas limitações. Pascoal adora falar disso, mas que vai valorizar muito o jogo em casa para tentar ter uma vantagem e administrar o Maracanã. Claro. Ida e volta, né? Não tem muito jeito. Felipe Luiz sempre prega muito respeito para times argentinos, é muito difícil, eles competem demais. Ano passado ficou muito na cabeça do Felipe Luiz os confrontos com Estudiantes e Racing na Libertadores, foram batalhas. Sem contar o Central Córdoba também, né? Sim, claro, foi no Maracanã, mas enfim, times ali no mata-mata mesmo, times muito complicados que o Flamengo enfrentou. Então tá na cabeça o tempo todo do Felipe Luiz essa questão de competir. E aí também, os amigos falavam aí sobre questão de pressão. A gente não pode falar que é uma pressão de que depende a vida do treinador disso, nada nesse sentido. Mas é para a atmosfera não voltar a ficar um tanto mais pesada, porque começou a ficar um pouquinho com a derrota na Supercopa, a questão do Carioca também, mas agora o Flamengo já avançou, passou pelo Botafogo e tem esse confronto importante com o Lanús. Enquanto eu vinha para cá, estava no avião ainda, Rafa Marques e Gustavo Berton fizeram várias exclusivas com os jogadores do Flamengo. E aí o Rossi falou sobre essa questão. Tem uma obrigação, é pressão encarar o Lanús aqui? Ele falou e a gente acompanha agora essa exclusiva do goleiro Rossi. Eu acho que responsabilidade sempre tem, porque, obvio, representamos o Flamengo tem essa obrigação quizás de ganhar tudo. O ano passado conquistamos muitas coisas, esse ano perdendo ahora a Supercopa con Corinthians, no Carioca ahora estamos clasificados nas semifinais, então obvio que tem um extra essa pressão, por assim falar, mas a gente está acostumado, a gente joga defende o Flamengo sabemos que sempre tem que disputar essas coisas e disputar uma final dessas é porque a gente foi campeão no ano passado, então tentar fazer um grande jogo aqui, um grande jogo no Maracanã para que o clube possa conquistar sua segunda Recopa na história. Tá então, goleiro Rossi, camisa 1, importantíssimo no confronto com os argentinos no ano passado, pênalti contra o Estudiantes, depois defendeu muita coisa contra o Racing no último jogo antes da decisão. Rafael Marques, pergunto para você. Pergunte. Pressão
é grande sobre o Filipe Luís, tem que vencer de qualquer maneira essa Recopa pela diferença técnica até entre as equipes, investimentos, enfim, aquilo que a gente sempre fala, mas também porque o Flamengo não pode muito trilhar aquele caminho de 2023, que é começar a sair do trilho, né? Como fez. Perdeu a Supercopa na ocasião, depois a Recopa naquela vez para o Del Valle, e agora tem esse confronto importante com o Lanús. Numa comparação com a Supercopa do Brasil, é evidente que a Recopa Sul-Americana, Pedro, vale muito mais, o Flamengo sabe disso, e que uma derrota nestas circunstâncias, elas vão acabar tendo um peso maior do ponto de vista da justificativa. O Flamengo encontra, por exemplo, na derrota diante do Corinthians, lá em Brasília, o respaldo do pouco tempo de preparação, que era comum para os dois, né? Era pouco para o Corinthians, era pouco para o Flamengo. Mas aí mais cedo, numa dessas entrevistas exclusivas que nós fizemos, o Arrascaeta falava sobre isso, que naquela oportunidade o Flamengo não estava numa condição física suficiente para competir com o Corinthians. Então, você tinha outros elementos que ajudavam a explicar o insucesso. Agora não. São 2 jogos, o segundo deles no Maracanã, onde o Flamengo tem uma grande soberania em confrontos contra equipes do continente, né, equipes da América do Sul, um retrospecto excelente de 7, 8 anos para cá. Então isso tudo acaba contando como um aumento de pressão para a necessidade do resultado. Nós estamos conversando sobre isso numa quarta-feira, véspera do primeiro jogo. Hoje, né, são quase 7 horas da noite, hoje eu não acho que o Filipe Luís corra risco se perder a Recopa. Mas acho que ele sabe que a pressão pelo resultado vai ser maior agora do que foi contra o Corinthians, apesar do Corinthians ser um rival doméstico. Acho que essa questão de permanência de Filipe Luís nem entra em debate aqui, porque realmente é algo que não existe nesse momento. Mas, claro, o Flamengo, como diria o Apolinho, o Washington Rodrigues, é um gigante que se alimenta de vitórias, o tempo todo precisa vencer, 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 como diz o hino, para dar aquela aliviada no ambiente, como eu disse, que agora está muito melhor, né? Agora está muito mais tranquilo, venceu o Botafogo, segurou vários jogadores contra o Botafogo, Arrascaeta, Cebolinha entraram no segundo tempo, botou um time bem físico até contra o Botafogo para recuperar uma rapaziada como o Varela. Tinha um probleminha no tornozelo, não jogava há 2, 3 jogos e agora ele deve voltar. Me parece, Rafa, que essa questão da competição física mesmo, não técnica ou tática, mas a física está muito na cabeça do elenco e do técnico Filipe Luís, não só pelo confronto com o Corinthians, mas o que a gente falava, 2023 também teve isso, foram férias de 40 dias, muito se falou disso, e o Filipe Luís era jogador, foi seu último ano como profissional. E agora ele sabe muito bem a questão da necessidade física, parece que ele está entendendo um pouco mais nisso nos últimos jogos, e aí fica a questão, será que ele reforça o meio de campo com Everton Araújo ao lado do Pulgar, deixa o Paquetá para a direita, ou bota o Paquetá ali aproximando um pouco mais e deixa Luiz Araújo, que também tem muita força física, pelo lado direito? Qual pode ser a opção aí do técnico Filipe Luís? Lembrando que hoje à tarde teve treinamento na Casa Marília, Casa do Boca, e você esteve lá. Treinamento que foi aberto para a imprensa. Inicialmente a informação que o Flamengo passou era que a atividade teria apenas abertura por 10 minutos para a imprensa. Mas nós ficamos lá quase 1 hora, acompanhamos todo o aquecimento, vimos os treinos específicos dos 3 goleiros. Vimos que algo raro. É algo raríssimo, né? Vimos que os 21 jogadores de linha, o Flamengo tem 24 jogadores relacionados para o jogo de amanhã. Os 21 de linha, todos estavam no campo, ninguém foi poupado desse último treino, e alguns movimentos da atividade chamaram a atenção. Primeiro, o Filipe Luís foi flagrado conversando ao mesmo tempo com Paquetá e Arrascaeta. E nas mãos do Filipe Luís havia um tablet. E parecia à distância que era o desenho de um campo de futebol. E ele fazia alguns direcionamentos para os dois em relação à questão do posicionamento, o que sugere que ambos vão começar jogando. Outra situação que aconteceu, o Filipe Luís conversou com o Pulgar, sozinho, papo mais curto. Com o Arrascaeta e com o Paquetá, foi um papo de 10 minutos. Com o Pulgar, 2. Também levou o campinho e mostrou para ele. O Rodrigo Caio conversou com o Léo Pereira e mostrou também um trabalho específico numa prancheta sobre a bola parada do Lanús. O Flamengo deve ter esse tipo de preocupação. O sistema defensivo do Flamengo está passando por uma fase de contestações. Insegurança. A não ser o jogo contra o Vasco, que foi o primeiro com o elenco titular, o Flamengo venceu por 1-0. De lá para cá, os outros 7 jogos, o Flamengo sofreu gol em todos, até do Modesto Sampaio Corrêa. O jogo foi 7-1. Então, é preciso pontuar a necessidade do Flamengo recuperar aquela solidez.
vez. E indo ao encontro desse raciocínio, eu estou acreditando que a lacuna a ser preenchida no time titular entre Luiz Araújo, Carrascal e Everton Araújo vai ser com o Everton Araújo. Supondo que o Pedro seja titular, Cebolinha e Arrascaeta pelas condições técnicas também, além do Pulgar e do Paquetá, eu creio que vai jogar o Paquetá um pouco mais para o lado direito. O Everton Araújo entra compondo uma dupla de volantes com o Pulgar. E aí o Flamengo vai ter algumas coisas modificadas com essa alteração na conjuntura do time. Primeira delas, fortalecimento da pegada no meio campo. Segundo delas, um rejuvenescimento. Segunda delas, o rejuvenescimento da equipe que vai jogar essa partida. Terceira delas, um pareamento tático com o modelo de jogo do Pellegrino, que joga no 4-2-3-1, mas marca no 4-4-2 em linha baixa. Então o Flamengo teria um equilíbrio nesse encaixe de peças durante o jogo. E aí, eu estou tentando tirar o time titular do Felipe Luiz desde domingo, né? Na exclusiva que a gente fez com ele hoje mais cedo, eu perguntei sobre isso. E aí ele falou que, dentre outras coisas, a questão física vai sim pesar para a decisão da escalação para o jogo de amanhã. E é por isso que a gente raciocina dessa maneira. O Flamengo faz o mistério da escalação ali, mas tem muito essa questão física do Felipe Luiz espelhar o time, como fez Botafogo no último domingo também. Ele colocou 3 ali, defensores, uma linha de 3, com Ayrton Lucas fazendo até o papel de zagueiro. Antes só de devolver aí, só falar do clima que existe aqui na Argentina, em Buenos Aires, porque o presidente Javier Milei teve a questão da reforma trabalhista. Na semana passada passou no Senado, amanhã tem votação na Câmara de Deputados, então está todo mundo muito efervescente em relação a isso aqui, que reduz direitos trabalhistas. Hoje, a parte marítima ali em Porto Madeiro e tudo mais já fez uma greve e amanhã está convocada uma greve geral para paralisar tudo mesmo. A gente não sabe até que ponto isso pode influenciar até em presença de público nessa partida, né? A Conmebol fez questão de informar ao longo da tarde desta quarta-feira que para ela o plano A está mantido. E o plano A é a realização temperatura e pressão. Essa greve vai durar 24 horas, da 0 hora de amanhã até 0 hora de sexta-feira. Então impacta diretamente, por exemplo, a saída do estádio em relação a transportes. Há uma expectativa que o setor de transportes seja o mais atingido aqui em Buenos Aires nessa greve geral de amanhã. É uma reação do povo argentino a essa reforma trabalhista que tira direitos dos trabalhadores. Ela é totalmente impopular e isso, claro, causa esse impacto que a gente vai sentir de perto, principalmente aqui nesse local. Nós estamos no centro da cidade e o Obelisco é culturalmente um espaço utilizado para manifestações desta mesma natureza. Vai ferver também nesse sentido. Mas é isso, meus amigos. A gente está por aqui o tempo todo. Se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, qualquer questionamento, a gente segue aqui toda a nossa equipe para essa cobertura exclusiva. Lembrando, amanhã, ESPN, Disney Plus, Lanús e Flamengo. Vamos fazer o seguinte, Pedrão e Rafa, continuem conosco, eu vou abrir aqui o debate e qualquer coisa também fiquem absolutamente à vontade para se intrometer. E claro, vamos jogar a bola para vocês também, mas se pintar alguma coisa, colhem aqui no debate. Vou começar com o Tetra. Vou. Zinho, Lanús, primeiro aqui, muitas mensagens do amigo internauta no YouTube. Deixa eu pegar aqui uns ganchos, deixe-me ver. Primeira enquete. Qual será o resultado na ida? Lanús vence, empate ou Flamengo vence? Aí, o José Barbosa, o Flamengo tem um plantel maravilhoso, dependendo como o Felipe Luiz esquematizar o time, poderá sair vitorioso diante do Lanús. Dependendo? O Pascoal acho que já acabou o jogo. E o Reginaldo falou assim, vai jogar, o jogo é amanhã. O Reginaldo disse, mais um vice ao incomparável. Tá aqui na mensagem. Zinho, o chat tá quente. O que você espera para Lanús? Eu queria dizer o seguinte, para mim o Flamengo é favoritaço, mas nas quartas de final estávamos juntos na Libertadores, Zinho. Foi duro com o Estudiantes. Racing, duro. São melhores que o Lanús, eu vejo assim. Além de mais tradicionais. Eu sei que você estava me botando medo. Você tá botando medo. Você quer me botar medo, é isso? Estou defendendo o respeito. Zinho, pro Pascoal já era, não precisa nem jogar. Vocês querem me botar medo, é isso? Pascoal, agora é o Zinho. Não, eu acho que assim, não é colocar medo, né, como o Pascoal está falando, mas é você se preparar para uma decisão. Que o Flamengo é favorito, e acho que ninguém, até os que torcem contra, sabem que o Flamengo é favorito. Que o Flamengo disparadamente tem o melhor elenco.
Só que esse elenco não está jogando o futebol que a gente sabe que pode jogar. Então o Felipe Luiz também está preocupado porque ele vai fazer também semifinal de Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira no domingo, no Maracanã. Então ele está olhando para todos esses aspectos físicos, táticos, daquilo que ele vai enfrentar na Argentina, como vem o treinador, o Rafa e o Pedro nos trouxe a informação. O treinador adversário diz que vai tentar pressionar, vai tentar fazer o resultado em casa. E a chance que o Lanús tem é o quê, gente? É tentar ganhar do Flamengo em casa, para trazer algum tipo de vantagem para o Rio de Janeiro. Então, assim, é o jogo do ano aí, né, para a equipe do Lanús, porque sabe que enfrenta o melhor time, o melhor elenco daqui da Sul-Americano. Então, assim, o Felipe Luiz ter precauções, eu acho que é importante. O time dele ainda não joga o melhor futebol, ele está buscando os encaixes, foi falado aí, as opções que tem. Eu, particularmente, vou defender aquilo que eu falo desde a estreia do Paquetá. Eu não estou falando agora aí no modismo, porque eu e o Zé Elias... Eu não sei se foi com você, Felipe, ou se foi com o Bruno Vicari na apresentação. Foi a equipe F do domingo, pós-final da Supercopa. O Zé Elias está aí e pode confirmar o que eu estou falando. Terminou o jogo, entrou no nosso programa. Então a gente não teve influência de nada, de nenhuma repercussão, de nenhuma matéria, de nenhum comentário, nem da entrevista coletiva do treinador. E a nossa opinião, já estou falando por mim e pelo Zé Elias, porque o Zé Elias, a gente foi com a mesma visão. Paquetá, para mim, rende melhor como um segundo homem de meio campo, ou um terceiro homem, dependendo do esquema tático que ele monte, o Felipe Luiz. Eu, particularmente, não gosto de ver o Paquetá pelo lado direito. Ele diz que é para ficar próximo do Arrascaeta, mas isso não tem acontecido. Quando ele joga pelo lado direito, ele está voltando para marcar o lateral adversário pelo lado direito, tudo bem, ele tem condições físicas para fazer isso, só que percebo ele muito mais aberto do que por dentro, criando o jogo junto com o Arrascaeta. E ele não rende o melhor. Quando ele escala ele como um segundo homem que se transforma no meio quando o Flamengo tem a bola, sem a bola ele baixa a linha, faz normal 2 linhas de 4 para marcar. Mas quando o Flamengo tem a bola, ele se adianta e entra numa zona de armação, de intermediária a intermediária, até chegando para bater no gol, de frente. Acho que ele rende melhor. É um jogo fora, é a decisão, de repente vamos fortalecer com mais um volante. Particularmente, eu acho que o Flamengo tem condições de jogar com o Pulgar e com o Paquetá, nessa função, Arrascaeta um pouco mais à frente, com 2 homens de lado, que quando não tem a bola voltam para marcar, e aí se junta Pulgar e Paquetá, e o time fica muito bem estruturado, equilibrado. Para mim, eu prefiro o Paquetá sim, mas o Rafa diz que a tendência é ele jogar pelo lado direito. Não é a posição que eu vejo ele render mais. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o Zé, quero ouvir o Pascoal também, mas o Pedro e o Rafa têm detalhes sobre essa questão do Paquetá, inclusive numa conversa do Rafa com o Felipe Luiz, acho que isso vai agregar aqui ao debate, então vou jogar lá para a turma que está na Argentina. Pedro, Rafa? O Felipe Luiz, Felipe, até na última coletiva, depois do jogo contra o Botafogo, ele foi perguntado sobre o Paquetá, ele falou que o Paquetá foi contratado como meia, eu o vejo como meia, porque muito se falou de volante e tudo mais, ele até atuou no ataque contra o Botafogo em determinado momento do jogo, quando ali o Bruno Henrique saiu, ele foi para frente, foi para o ataque porque o Pedro tinha sentido um incômodo muscular. Ele foi para frente, é multifunção, mas hoje o Rafa, como eu disse anteriormente, ele teve algumas exclusivas lá com o pessoal do Flamengo e aí conversou e fez a pergunta para o Felipe Luiz sobre Lucas Paquetá. O Felipe Luiz está respondendo muito sobre Lucas Paquetá. Mas dessa vez uma resposta um pouco diferente daquela que ele teve no domingo, porque ela foi mais abrangente. Na verdade, Pedro, companheiros do estúdio, o que se sabe sobre o Paquetá é que o Flamengo contratou um jogador que tem essa característica de render muito bem em várias funções do meio para frente e talvez esteja embutido nesse aspecto o alto valor pago, afora as questões mercadológicas, porque a gente sabe que o mercado da bola, ele fala por si só, né? Quem precifica o jogador é o mercado. O Paquetá custa
custou 42 milhões. É porque, se não fosse o Flamengo, outro clube poderia pagar, senão custaria menos. É assim que a coisa funciona dentro do mercado da bola. As pessoas olham para a cifra sempre com aquela coisa do impacto dos números, mas está dentro de um contexto. E aí, o Felipe Luiz reforça o quanto é importante ter o Paquetá construindo o jogo. Não dá spoiler, não. Vamos ouvir primeiro o Felipe Luiz, então coloca aí pra gente o Felipe Luiz em declaração ao Rafa Marques e depois ele volta aqui para completar o que ele sentiu ali no tete-a-tete com o treinador do Flamengo. A posição, assisti, como eu já falei para vocês, todos os jogos praticamente aí dos últimos anos dele na Europa. Vi onde ele jogou na esquerda, jogou na direita, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de 10, jogou de atacante no Lyon, jogou de segundo volante na seleção com o Tite, um pouco mais à frente do que era o Casemiro. Então ele já passou por todas essas posições. E eu sei aonde, até mesmo porque o jogo, as ações dele no jogo vão levando para onde ele se sente mais confortável, aonde ele rende melhor. Dito isso, eu tenho que sempre pensar num contexto onde encaixar ele e equilibrar a equipe para que a equipe também jogue bem e se sinta confortável, e no final do ano não tenho simplesmente o melhor jogador, que ele ganhe os prêmios de melhor jogador e a gente não ganhe nada. A gente precisa ganhar os títulos para que ele ganhe também os prêmios individuais. Tá aí então o Felipe Luiz falando sobre o Paquetá, até balançando essa questão, tentando o equilíbrio entre o coletivo e o individual, porque o Felipe Luiz, na verdade, Rafa, tinha um time montado. Chegou o Paquetá e o Paquetá não chegou por 42 milhões de euros para ficar no banco de reserva. Não tem como, vai jogar. Ele tem que jogar pelo talento que possui, pela experiência, pela bagagem. Eu sou um defensor, quanto mais de que o Flamengo Paquetá é mais 10. Na minha cabeça isso não cabe discussão. A não ser que o rendimento dele esteja muito abaixo do ponto de vista físico, técnico e afins. Mas percebam uma coisa sutil nessa resposta que o Felipe Luiz me deu nessa exclusiva mais cedo. Quando ele fala que ele tem que ver o encaixe da equipe e também o melhor aproveitamento para o jogador. O Paquetá com o Felipe Luiz já foi utilizado em transcursos de jogos como jogador que se posiciona como meia aberto pelo lado direito. Quando não tinha o Plata, quando não tinha o Luiz Araújo, por vezes não tinha o Carrascal, o Paquetá, por ser canhoto, fez esse papel derivando para dentro e observando o campo de frente. Eu acho que conceitualmente, o Zé Eliso e o Zinho falam muito sobre isso, do Paquetá ser segundo homem. Para mim, pouco importa se ele é segundo ou terceiro, para mim tem que estar de frente. O modelo de construção do Flamengo precisa contemplar o talento do Paquetá olhando para o gol adversário. Nesse caso, pelo lado do campo, ele fica um pouco menos direcionado ao gol, mas com mais campo para a construção coletiva. É preciso considerar que o lateral esquerdo do Lanús é o Marciste, que é um jogador extremamente leve, agudo, é praticamente um ponta, e é natural, do ponto de vista estratégico, pelo menos eu penso assim, que o Felipe Luiz queira colocar um elemento que trave os avanços do lateral adversário. E nada melhor do que ter um jogador como o Paquetá, com a sua qualidade, posicionado ali, limitando os avanços do lateral. Dependendo do nível de encaixe e da liberdade que o Pulgar e o Everton Araújo, talvez até em rodízio, tenham para atacar, o Arrascaeta como meio atacante e o Paquetá como meia pela direita, talvez se aproximem mais nestas circunstâncias do que em outras circunstâncias que o Flamengo já lançou mão ao longo dos últimos jogos com os dois em campo simultaneamente. Então é uma conjectura. Eu tento tirar o time da boca do Felipe Luiz, mas eu não consigo. Ainda bem que ninguém consegue, pelo menos isso, né? Valeu, Pedro, Rafa, muito trabalho por aí. Amanhã, Recopa, jogo 1, Lanús. Só fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Rafa, Pedro, prazer estar falando com vocês. E aí é uma coisa mais que eu gostaria de saber de vocês aí. Eu sei, para mim o Flamengo é favorito, mesmo jogando na Argentina, eu acho que pela qualidade do time, pela forma que tem. Mas o Lanús é um time argentino, aquele time chato, vai marcar, vai tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. Eu sei que aí ninguém está pensando em derrota, né? Mas a situação do Felipe, por conta dos últimos resultados em relação às finais perdidas, ela não é muito, vamos dizer assim, não é muito confortável nesse sentido. Ganhou do Botafogo, mas até então estava um clima meio ruim.
Você, Rafa, sentiu aí dele, ele continua achando que a equipe melhorando fisicamente, essa pressão vai desaparecer, o time vai jogar de forma mais tranquila, os jogadores irão jogar de forma mais leve, vamos dizer assim, para poder voltar a ser o Flamengo que nós estamos acostumados a ver. E se tiver um jogo mais difícil, porque o Lanús vai procurar um jogo físico, como é que o Flamengo vai reagir a isso? Porque o Felipe tem uma estratégia muitas vezes, ele não tem uma segunda e nem uma terceira para modificar o jogo, né? Vou nessa aqui então, Pedro. Zé e amigos, faz parte também dessa mesma entrevista, tá? Eu fiz uma outra pergunta ao Felipe Luiz sobre essa história do Flamengo estar em que estágio físico e se ele ainda esperava por mais algum tipo de elemento que venha a encorpar o elenco do Flamengo mais do que ele já é encorpado. E aí ele falou que nesse momento não há muito como dizer que existe algum problema do ponto de vista da condição física macro, mas que ao longo de uma temporada situações acontecem, e ele até usou o exemplo do Jorginho, né? Que é um dos ausentes da relação, assim como o Alacian, como o Saul e como o Plata, que está suspenso. São os 4 jogadores com os quais ele não pode contar. Mas nas entrelinhas ficou aquela sensação de que ele acha que o time dele está já em nível de competição. E se está em nível de competição, tem condições de fazer um jogo de mais pegada, que é o que o Lanús deve propor aqui amanhã. Nas entrevistas que o Lanús fez exclusivas para a ESPN, tanto a nossa quanto a da Argentina, e o Berton acompanhou de perto, os personagens do Lanús falavam sobre repetir o que foi feito contra o Fluminense nas quartas de final do Sul-Americano ano passado, que é jogar para uma bola, né? Marcação em abaixo, compactação, jogo físico, e deu certo. O Lanús foi avançando e ficou com o caneco, ganhou do Atlético nos pênaltis. Então, aquela história, estratégia dando certo não se mexe. Isso deve ser repetido no jogo de amanhã. E essa questão, só antes de devolver, essa questão física, como eu disse, está muito na cabeça dos jogadores. A ideia dentro era que, de fato, contra o Lanús, a partir de amanhã na Recopa, o time tivesse em pleno funcionamento, todo vapor. Mudou um pouco a estratégia ali, um tal do planejamento, porque o Flamengo, pelo que tinha planejado o Felipe Luiz, tinha planejado também o Boto, enfim, teve que antecipar a estreia do elenco principal contra o Vasco. E aí aquelas sessões de treinamentos fazem falta na avaliação deles. Mas diz que não tem jeito, o calendário é assim. E até o Danilo também conversou algumas vezes depois das partidas, sempre falando, daqui a pouco a gente vai estar um pouco mais refinado. Então, sentido que estamos melhorando. Não está entrando a bola, tecnicamente a gente não está batendo como quer, porque uma parte física pega, mas estamos melhorando a cada treino e a cada jogo. É o Flamengo bem confiante nesse sentido, que amanhã vai poder competir muito mais do que competiu até agora em 2026. Valeu Pedro, valeu Rafa, material completo, você acompanhando ESPN, Disney Plus, YouTube, as redes sociais, com os cortes inclusive, muita informação de curiosidades dessa Recopa, a gente vai continuar debatendo aqui. Zé, temos outros assuntos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, o Zinho trouxe inclusive a sua visão, né, juntos naquela pós-Recopa. Não, Supercopa. Quero te ouvir, Zé. Não, eu penso da mesma forma que o vovozinho, inclusive nós estávamos juntos no programa e eu ainda fui até um pouco mais além que o vovozinho, né? O Zinho falou, não, eu entraria com o Paquetá, mas ele por dentro. Eu falei assim, eu nem entraria com o Paquetá, porque o Paquetá chegou na quinta-feira para jogar no domingo, ele não tinha um encaixe de entrosamento e tal. Eu acho que, primeiro pela posição errada. Eu tenho a mesma opinião que o vovozinho, que o Paquetá tem que jogar por dentro, olhando todo o campo, e ele te dá uma variação de mobilidade. Se você tem dificuldade para marcar o meio campo, porque você vai ter Paquetá e Pulgar, então você joga com os dois jogadores de essa ataca e retorna para fechar o meio-campo, para ajudar o meio-campo. Que aí você pode ser, eu não sei se o Cebolinha consegue fazer isso, mas, por exemplo, um jogo como esse, que é muito físico, talvez o Samuel Lino possa fazer. Samuel Lino e Luiz Araújo, eles atacam, voltam, recompõem, deixa lá o Arrascaeta e o Pedro, né? Parece que o Pedro vai jogar ali na frente, ou dependendo, se você jogar com o Bruno Henrique pode fazer essa volta até o volante, né? O primeiro volante. Mais fortes, pelo lado seriam o Carrascal e o Bruno Henrique, dois jogadores mais altos, mais fortes. Mas eu estou dizendo em relação à parte física, né, Pascoal? Porque pelo menos o que eu estou entendendo do Felipe, que ele fala sobre o Paquetá é um meia. Ele não é o cara que vai fazer a marcação. A marcação na cabeça do Felipe, pelo menos a impressão que eu tenho é que jogadores de marcação, Pulgar, Jorginho e Everton Araújo.
São esses caras, eu acho que são esses caras que vão movimentar um pouco essa questão dos dois volantes no meio, vão se alternar. E aí, com a entrada do Paquetá aberto, eu não gosto do Paquetá aberto. Porque assim, o Paquetá nitidamente ele tem uma preocupação maior de muitas vezes ele voltar para recuperar, para fazer essa marcação, do que propriamente ter a liberdade de criação. Né? Ter a liberdade, vou encostar no Arrascaeta. Mas ele está encostando, ele chega de 0 a 100 metros, ele chega a 30 metros próximo do Arrascaeta, porque a preocupação dele em voltar para fazer a marcação, às vezes é muito maior do que a própria liberdade dele como meia. Eu discordo um pouco do Felipe quando ele fala, eu assisti todos os jogos. Pode ter assistido do Lyon, do Milan, mas nos últimos jogos no West Ham, ele jogou o último jogo contra o Brighton, que foi aberto, acho que pelo lado esquerdo. No resto, todos os jogos por dentro. Ele chegou a jogar como centroavante, como meia, como segundo volante. Jamais pelo lado direito, fechando na marcação. Jamais. E o último jogo foi, acho que dia 30 de dezembro. Eu busquei, assim, não me lembro exatamente a data, mas assim, há muito tempo. Então, o Paquetá tem que vir de frente. Ele tem muita qualidade, tem força física. Então ele consegue fazer essa bola chegar ao ataque, ele chegar a pressionar. E assim, dentro dos princípios de jogo do Felipe, ele sempre fala que ele pretende ficar com a bola nos pés. Se você tem a bola nos pés, você desgasta o adversário. Então, teoricamente, o Paquetá vai se desgastar menos, porque o Flamengo vai ter o controle de jogo. E quando não tiver esse controle de jogo, ele vai ter um time que perde, pressiona com uma velocidade, com o Luiz Araújo. Estou me baseando na questão física. Que eu acho que é isso que impede o Felipe de colocar o Paquetá no meio, porque não tem outra razão. Né? Então você tem jogadores que podem fazer a marcação, perde, pressiona, e o Paquetá também se posicionar. O Paquetá é jovem, o Paquetá tem força física, ele consegue fazer isso, ele tem esse dinamismo. Agora o Felipe precisa tentar, precisa ter coragem para colocar e acreditar que o Paquetá pode fazer isso. E você compensa com outros jogadores. E outra, volto a falar, eu já falei isso aqui o ano passado, eu vou insistir nisso. O Felipe Luiz tem que ter o plano B. Tem que ter o plano B, plano C para jogar. Por quê? Porque os adversários já entenderam como joga o Flamengo. Tá baixo fisicamente. Sim, mas os adversários também estão abaixo fisicamente, porque eles estão começando o ano também. Né? Então, assim, o Flamengo não pode jogar com um pulgar centralizado, o Paquetá e o Jorginho, 2 meias chegando, outros jogadores, o Arrascaeta ali na frente, 2 centroavantes. Você muda, você cria situações de surpresa para os times adversários que até eles entenderem a forma diferente que o Flamengo está jogando, o Flamengo tem condições de marcar 1 gol, 2 e aí depois volta à sua posição normal, à sua origem. Ou seja, dentro do jogo, ele pode fazer essas mudanças. Muitas vezes, dentro daquilo que eu tiro o Luiz Araújo, eu ponho o Samuel Lino, ou eu ponho o Bruno Henrique para fazer essa função. Eu tiro o Pedro, a variante que tem, a posição é a mesma, mas a variante são a dos jogadores, né? As características dos jogadores. Nem sempre, se você tiver um time organizado defensivamente, que não se desgasta muito, que sabe se posicionar bem, esses times eles vão ficar limitados. Eles vão conseguir colocar os jogadores do Flamengo em limitações físicas, em espaços curtos, que eles não vão conseguir a todo instante sair dessa marcação somente com a base técnica, entendeu? Então eu acho que o Felipe pode fazer esse tipo de situação porque ele tem condições. Ele tem condições de ter essa variação, até porque o elenco que ele tem dá essa possibilidade. Uma possibilidade gigantesca de variações de posicionamento dentro de um próprio jogo. E aí ele surpreende o adversário. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir o Pascoal. O Pascoal tá quieto, porque ao falar que já acabou, ele não fala mais, né, Zinho? Ele fala assim, não tem jogo, é rir daqui, rir dali. Mas aí o Fabrício quer o Pascoal no jogo. Ele falou, puxei uma declaração do Bruno Henrique, sobre o jogador que ele gosta, para ver se o Pascoal vem pro jogo. Vamos lá. Tá aqui, meus amigos, o provável time do Flamengo para esse jogo contra o Lanús. Teremos ali Rossi, lateral direita, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, o trio de meio campo, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro no ataque. Esse é o provável time do Flamengo. Carrascal ou Luiz Araújo, né? Cebolinha e Pedro, esse aí é o provável time do Flamengo
que vai enfrentar o Lanús lá na Argentina. Mengão vai tentar, né, buscar essa vitória. Lembrando que na semana que vem teremos o jogo da volta no Maracanã, valendo o título internacional. E é muito bom porque vai ser decidido diante da nação rubro-negra. Vou deixar os créditos aqui para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!